Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus ter chegado aqui nesta noite para cooperar com esse trabalho tão abençoado e dizer que não tenho palavras, falo isso com sinceridade, para expressar a minha gratidão pela hospitalidade e pelo acolhimento da igreja. No Novo Testamento, a hospitalidade aparece como um dom espiritual. E eu tenho conhecido ao longo desses dias pessoas que verdadeiramente têm esse dom. Que Deus abençoe nosso pastor, e o ministério, a liderança deste trabalho e todos os irmãos e irmãs que o Senhor tem permitido a gente interagir em comunhão nesses momentos tão ricos. O tema que foi lido em Romanos 8, no Cântico da Vitória, é um tema doutrinário, bem doutrinário. A doutrina da justificação, o ensino bíblico sobre o tema da justificação, que por muitos séculos foi negligenciado, esquecido pela igreja romana, desembocou na prática das indulgências, onde se cria que alguém pagando uma taxa podia se tornar gentil, né? Indulgência significa isso, se tornar gentil a Deus através da compra de algo que ia atenuar ou mesmo livrar alguém da punição do pecado. Algo completamente inverídico e equivocado. Deus usou Lutero, nós conhecemos bem a história, e através da aproximação das Escrituras e pela iluminação do Espírito Santo, Deus usou aquele homem para trazer de volta a clareza sobre o ensino da doutrina da justificação, que foi um divisor de águas na vida da igreja. E de vez em quando Deus usa os seus servos para nos lembrar esse tema, porque às vezes a gente esquece que realmente tudo que envolve a salvação de Deus em nossas vidas é fruto, é produto da graça. Por vezes a gente, na nossa religiosidade, nos nossos anos de crente, parece que a gente vai adotando alguns outros critérios pelos quais Deus tem a obrigação de nos abençoar. E por isso temos que voltar de vez em quando às Escrituras para lembrar algumas verdades absolutas de Deus. E esse capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos onde Paulo explica mais essa doutrina da justificação. Romanos é o tratado soteriológico, não é? A carta aos Romanos é o livro da Bíblia que mais esboça com detalhes profundos a teologia da salvação. E aqui no capítulo 8 há uma riqueza de temas. Paulo mostra que em Deus nós temos justificação, libertação, somos escolhidos, desfrutamos do seu amor, temos comunhão. Ele começa o capítulo dizendo que em Deus não há nenhuma condenação e encerra o capítulo no verso 39 dizendo que em Deus não há nenhuma separação. Então Deus não só nos livra da condenação, como nos livra também da separação, porque Deus não quer somente que a gente seja salvo, Ele quer que a gente se relacione com Ele, não é? Não adianta ter o título de salvo se não tem intimidade com Deus, porque Deus não salva uma multidão de desconhecidos, Deus salva uma multidão para se relacionar com ela, porque o Deus da Bíblia é Deus de relacionamentos. Por isso que uma das bênçãos da salvação que Cristo nos dá através do Espírito é a adoção, é o direito de nós sermos também chamados de filhos, não é? O judeu da gema não chama Deus nem de pai, chama Deus de eterno, e a igreja ganhou esse privilégio de chamar Deus de pai. E no aramaico ali, Paulo nos ensina que a gente pode chamar ele até no diminutivo, painho, numa linguagem nordestina, mostrando que nós temos uma intimidade mesmo, não é libertinagem, é intimidade que a gente conquista através do Espírito. Mas, irmãos, o que é isso, justificação? A palavra vem da raiz justiça, e a justificação está embasada na justiça de Deus. Um dos atributos morais de Deus é que Ele é justo. Esse é um atributo que Ele quer partilhar com o homem. É um dos atributos
os teólogos chamam de comunicáveis, não é? Deus quer que a gente também seja. Quando a gente fala de justiça, principalmente a brasileira, a gente vai ver muita distorção. Parece que o prato da justiça está furado, a venda está rota, né? As cordas da balança estão ruídas, e a gente está vendo o direito sendo pervertido em muitas instâncias. Mas a justiça de Deus, ela é plena, ela é completamente perfeita, porque ela anda junto com a santidade de Deus, não é isso? Os atributos de Deus, eles são extremamente complementares, eles não são excludentes. E a justiça significa seguir um padrão para o qual a gente foi conformado. Ser justo é deixar-se se conformar a um padrão pré-estabelecido. Que padrão é esse? É o padrão divino. Conformar-se ao padrão da santidade de Deus. Quando alguém é declarado justo, significa que aquela pessoa está buscando completa obediência, obediência total ao mandamento de Deus, à palavra de Deus. Só que numa visão humana, a santidade, a justiça, a pureza de Deus é sobremodo elevada, e ninguém consegue satisfazer este padrão elevado da justiça de Deus. Há um salmista que pergunta: Senhor, quem pode subsistir diante de ti? A gente está cantando essa noite, está sentindo a glória de Deus, não é isso? A presença de Deus está em nosso meio. Mas se Deus fosse apenas aplicar o seu padrão elevado de justiça, nenhum de nós estaria aqui. Eu não estaria, irmão, nem aqui pregando. Eu ia estar levando, era a chicotada de Deus. Os cantores iam estar levando marretada de Deus. Os líderes da juventude iam estar levando marretada de Deus, chicotada de Deus. A equipe da intercessão ia estar queimando no fogo do juízo de Deus. O grande coro ia estar no cadinho de Deus, no pilão de Deus, sendo macerado. Porque quando nos colocamos diante da glória de Deus, quando somos confrontados com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, irrompe em nós um grito de socorro, como de Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e para onde olho também só vejo impureza. Quem me livrará? Quem me fará escapar? Aonde eu me agarro? Onde eu seguro? Onde piso? Porque estou prestes a ser removido de diante da presença do El Shaddai. As debilidades, as fragilidades de nós, irmãos, elas são demonstradas quando nós estamos confrontados com a santidade de Deus. É por isso que quem está em pecado e assim quer permanecer, passa longe da presença de Deus. Porque aonde Deus está, o brilho da santidade refulge, e as mazelas do pecado são denunciadas. Mas para quê? Para que o homem encontre um padrão ao qual se conforme. Se Deus não estabelecesse esse padrão, viveríamos esse relativismo moral de uma sociedade corrupta e pervertida, como ensina o apóstolo Paulo, onde cada um ia dizer: eu estou fazendo isso, mas de acordo com o meu ponto de vista, isso não é errado. Quantas vezes muitos que se dizem crentes até aconselham outras pessoas que estão em práticas pecaminosas, que transgridem a palavra de Deus, dizendo: não, o que importa é você se sentir bem, sinta-se feliz, siga o seu coração, papai te ama, ele te conhece. Mas o Senhor não nos chamou para ser felizes, o Senhor nos chamou para sermos santos, como Ele é santo. E o padrão de santidade não é encontrado no coração, porque o profeta disse que o coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Nem você e nem eu conhecemos o nosso próprio coração.
Às vezes temos sentimentos que dizemos: meu Deus, não estou nem me reconhecendo. Sangue de Cristo tem poder. Livrai-me, Pai, de mim mesmo. E tem crente dizendo: eu estou seguindo o meu coração. Você vai terminar num abismo profundo. Crente não segue o coração. Crente segue o reto prumo, o reto nível, a afiada espada, o brilhante farol, o doce mel, o substancioso pão, a cristalina água, o duro martelo da sacrossanta, inerrante, infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Quem segue a palavra sabe onde pisa e sabe por onde vai. É um farol alto ligado na BR da vida, onde Jeová vai mostrando: aqui tem tropeço, passe não. Aqui tem um laço, pise não. Aqui tem uma armadilha, dê meia volta, glória. E Satanás vai botando as arapucas, mas a gente vai escapando, porque a palavra de Deus vai desbaratando, aplanando o meu e o teu caminho, para chegarmos na nova Jerusalém. Então, se tem alguém que está seguindo o coração, deixe de seguir ele. O seu, não é o de outro não, é o seu mesmo. Porque essa massa de carne que bombeia o sangue, ela é perigosa para a tomada de decisões. Por isso que o Senhor Jesus ensina a gente a não guardar a carteira, a não guardar a chave do carro. Ele ensina a gente a guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, mas de um coração que está conformado ao padrão da santidade de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, é a execução da sua santidade. Deus é justo e é santo e é justo, e quer que nós também sejamos santos e justos. Só que nós não conseguimos alcançar esse padrão de justiça e de santidade sozinho. Romanos 3, eu queria citar vários textos aqui essa noite. Romanos 3 e verso 10. Que coisa forte. Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Citando um salmo, Paulo mostra que nós estamos aqui, não é porque a gente é alguma coisa boa, porque a graça nos atraiu, o Senhor nos amou com amor eterno, nos atraiu com benignidade e nos trouxe para posições espirituais onde nós estamos e podemos encher um templo desse com uma adoração que é agradável ao Pai. Mas se não tivéssemos sido revestidos por essa graça, o que é que ia estar saindo da minha e da tua boca, crente? Verso de número 13: a sua garganta é um sepulcro aberto. Quem não tem graça de Deus, quando abre a boca, só fala morte, só produz morte, palavrões, palavras torpes, fofocas, disse-me-disse, murmuração, palavras irreverentes, porfias, contenda, facção, partidarismo, só coisa que não presta. Mas quando a graça vem, transforma este sepulcro em um jardim, em uma lavoura frutífera, em um galho verdejante, não é isso? E aí a nossa boca que murmurava, agora glorifica. A palavra torpe, agora é palavra profética. O disse-me-disse, a fofoca, é a palavra evangelística sendo anunciada, porque a graça mudou a fonte. A água não é mais barrenta, é cristalina. Não é mais um esgoto, é um canal que transmite as águas cristalinas do ribeiro de Deus. Mas foi a graça. Se não fosse a graça, a gente não tinha motivo para cantar, não tinha força para pregar. Irmãos, uns têm recebido a graça e só dá a glória a cada 29 de fevereiro. Para levantar a mão ele tem que ser ameaçado. Entende? Ameaça pentecostal que a gente faz no culto. Irmão, dê glória, se não, olha, você ameaça. Precisa que alguém balance ele, que chacoalhe, que lembre que Jesus está aqui. Você não vai ver no céu, o céu é uma coisa tremenda. Leia Apocalipse, você não vai ver lá ninguém dirigindo o culto é autodirigido. É tremendo o culto de Apocalipse. Aqui precisa, dê glória, dê aleluia. Jesus está aqui, viu? Toque no seu irmão, balance ele,
Irmão, já é 8:45, tem crente que não deu glória a Deus. Aqui precisa disso. No culto celestial não tem esse tipo de lembrete. Aleluia. 24 horas por dia Deus coloca 4 seres viventes ao redor do trono que ficam cantando glória, glória, glória. Eita Deus. Aí crente que quando um dá glória, ele bota um dedo assim no ouvido, se treme, vai viver levando susto, porque quando estiver no céu, anjo da glória, arcanjo da glória, serafim da glória, querubim da glória, 24 ancião da glória, 4 seres da glória, e toda a multidão dos remidos de toda a tribo, raça, etnia, cor, língua, abre a boca e canta, glória, aleluia, honra, salvação, domínio, força e ação de graça seja dada ao Cordeiro agora e para sempre, amém. Mas por que fazem isso? Por causa da graça, por causa da glória de Deus. A presença de Deus é que nos motiva a adorá-lo. Então, querido, se você está com dificuldade de adorar, falta graça. Se a tua boca só sai um hino depois de muita ameaça, falta graça. Mas a fonte da graça está aberta, mergulha nela. Mergulha nela para sair cantarolando hinos a Deus no meio da rua. E alguém dizer, isso é um doido. Não, eu sou uma fonte aberta, é diferente. Glória! Eita Deus! Tem crente que tem vergonha de orar na rua, tem vergonha de orar no refeitório da empresa, e dizem assim, não irmão, tem que ser sabedoria para não escandalizar. O que escandaliza o mundo é pecado. O pecado escandaliza o mundo. Mas buscar a presença de Deus não. Enquanto tu ora, alguém está sendo tocado. Enquanto tu prega, alguém está sendo impactado. Enquanto tu arvora a bandeira do Evangelho, cadeias são quebradas, porque há uma fonte a jorrar, há rios que brotam do teu interior. Louvado seja Deus. Mas é graça, é a graça. A graça de Deus nos transformou para fazermos isso. Não há nenhum justo. Ninguém consegue atender a este altíssimo padrão da santidade de Deus. E tem um grupo na Bíblia, um dos grupos mais equivocados da Bíblia, que pensava que alcançava este alto padrão, que satisfazia essas elevadas demandas da santidade de Deus. E esse grupo foi frequentemente denunciado por Cristo. Quem era esse grupo, irmãos? Os fariseus. Veja o que Jesus disse em Mateus 5. Mateus 5, eu disse aos irmãos que o tema essa noite é doutrinário. Suporta aí o corte da faca do Espírito. Mateus 5:20, olha o que Jesus diz. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos... Jesus humilha os fariseus, porque os fariseus achavam que seguiam um alto nível de justiça. Jesus disse para os discípulos, a justiça que eu espero de vós para entrar no reino ainda é maior do que a deles, ou seja, a deles não é nada. Porque a justiça deles estava baseada em um padrão de religiosidade. Eles acreditavam que ao cumprir os 613 mandamentos da Torá e mais a tradição do Talmud, eles seriam aptos a entrar no reino. E Jesus, irmão, quando é para elevar a estima de alguém, ele eleva, mas também quando é para abaixar, ele derruba até o subsolo. Porque para esses religiosos que achavam que eram justos, ele disse, as prostitutas e os publicanos, ou seja, os ladrões de colarinho branco, vão entrar primeiro do que vocês no reino dos céus. Foi um escândalo para eles, um escândalo terrível. Eles não suportavam isso, porque eles pensavam que atingiam esse alto padrão moral. E Jesus vai denunciar também contando uma historinha que a gente chama de parábola. Veja aí Lucas 18, essa daqui é tremenda. Jesus falando sobre oração. Ele vai escolher 2 personagens. Lucas 18, verso 10, 2 homens subiram a templo a orar, um fariseu e outro publicano. 2 grupos diametralmente opostos. Jesus diz que o fariseu orava em pé e dizia assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
O fariseu se colocava numa posição de superioridade que acima dele só Deus. E olhe lá. Alguns estudiosos dizem que esses fariseus oravam no pátio do templo, em voz alta, cabeça erguida e mão para cima. Para quem passasse dissesse: olha, está orando, homem de Deus, homem de oração. Por outro lado, o publicano chegou. E aí o publicano ora também em pé, mas o verso 13 diz: de longe. Alguns pensam que se escondia até atrás das colunas para não ser visto. Enquanto o fariseu levantava a mão para o céu e fazia a sua oração dizendo: eu sou um homem justo mais do que todos estes, o publicano abaixava a cabeça, não se achando digno nem de olhar para o céu, e fazia uma oração muito curta, batendo no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou homem pecador. O fariseu apresentava o relatório: Deus, jejuo 2 vezes por semana, tenho todas as camisas do DEJAD, tenho todas as lições da EBD desde que era preto e branco, pode chamar o tesoureiro, meu dízimo está lá todo mês, pastor nunca pediu minha credencial para me disciplinar, estava no lançamento da pedra fundamental deste tempo, aliás, o evangelho só é evangelho no Rio Grande do Norte, graças a mim, pai. Tem crente assim dentro da igreja? Tem. Quem é fariseu? Um grande teólogo deu uma definição que eu gosto. O fariseu é aquela pessoa que faz a coisa certa com a intenção errada. Isso é o fariseu. Você vai cantar hoje lá, vou, minha filha, porque se eu não cantar, tu sabe, né? Todo mundo erra. Meu filho, você pode dar uma palavra para a gente? Claro que sim. Afinal de contas, eu não vou deixar o povo sem alimento. Eu estou até pensando em entregar o departamento, mas eu não vou entregar, porque se eu sair, se acaba. Ele compete com Cristo a posição de pedra angular, de rocha de esquina. Oh Deus, tadinho, tadinha, não sabe nem o que é, aleluia. Quando Deus olha para um homem soberbo, o salmista diz que ele resiste. A palavra ali significa: Deus faz de conta que ele não existe. Deus trata com indiferença. Mas quando o mais sujo, o mais impuro, o mais terrível pecador se prostra, se derrama, se quebranta, dizendo: Pai, eu não sou digno de estar na tua presença. Não era nem para eu estar aqui, mas a tua graça me trouxe. O guindaste da misericórdia me atraiu. Eu sei que estou destinado à morte, mas tem misericórdia. Estende a tua mão. Olha o Pai levantando do trono, estendendo a mão e dizendo: recebe a minha graça. Eu te levanto, eu te sustento, eu te tiro do lodo, eu te tiro do pó, eu te tiro do monturo, eu te tiro do lixo, te faço assentar em cadeira de príncipe, coloco veste real, na tua boca um novo cântico, sobre a tua face o óleo do meu espírito, no teu caráter a marca do meu filho. E o diabo que ia te acusar chega atrasado, porque a graça chegou primeiro e lavou as nossas vestes com sangue carmesim. Quando o diabo aponta o dedo e diz: cadê o pecado que estava aqui? Deus brada do trono e diz: o sangue do cordeiro lavou. Aleluia. Era para estar lá fora, mas estamos no Santo dos Santos. Éramos para estar sentados no monturo de lixo do pecado, mas estamos assentados nas cadeiras celestiais, nos lugares espirituais com Cristo, porque a graça dele nos atraiu. Louvado seja Deus. Então, irmão, tudo que a gente fizer na igreja seja tributado ao Senhor. Tudo que a gente empenhar no reino seja tributado ao Senhor. Às vezes há 2 grupos na igreja: há o humilde, é um termo que eu criei, que é alguém que quer ser mais do que humilde. Ele é humilde, ele é tão humilde que ele deixa de ser humilde, porque a humildade é aquela virtude que você perde quando sabe que tem. Sabia disso? Não é isso? É aquela pessoa que você diz: irmão, você prega também? Não prego não, irmão. Irmão, você canta também? Canto nada, eu sou um gasguita. Irmão, você é um de Deus? Sou não, irmão, sou o pó da terra. É um excesso de humildade. E tem aquele que tem um excesso de autoconfiança que vira alta confiança, altíssima. Irmão, você prega? Não, eu prego mesmo. E hoje eu nem preguei muito, viu?
Aleluia. Mas o Senhor não nos quer em nenhum desses extremos. Irmão, você é uma bênção, minha filha, é a graça de Deus na minha vida. Irmão, como você é usado por Deus, vá orando por mim, para Ele continuar me usando, porque eu nem sei porque Ele me usa, é a graça dEle. É isso, é isso. Não precisa dos extremos. E Cristo sabia que o Pai queria eleger para si uma multidão de justos. Mas como? Quem ia se apresentar diante de Deus? Quem ia levantar a mão e dizer: Pai, conte comigo, estou pronto? É por isso que no plano eterno, Deus enviou o seu Filho para ser esta figura justa e justificadora. Porque senão nós teríamos uma multidão de templos vazios, que ninguém ia ser digno de comparecer no átrio santo. E aí, ao longo das Escrituras, vai sendo apresentado o reino do Messias, que é um reino de justiça e paz. Porque só há paz onde há justiça. E essa justiça não é a justiça do fórum, no sentido de ganhar alguma causa, embora que Jesus advogue também as nossas causas terrenas, mas essa justiça é satisfazer a justiça da santidade de Deus. O reino de Cristo é um reino que satisfaz a santidade de Deus, a justiça que Deus exige. Porque algumas pessoas pensam que porque Deus também nos dá a graça, Ele nos deixa à vontade para a gente fazer o que quiser. E a graça de Deus não é um critério para libertinagem. Paulo diz: porque nós temos a graça, agora vamos pecar à vontade? De maneira alguma. Porque a graça nos livra do poder do pecado. O pecado não nos domina. E a graça não nos torna libertinos, nem legalistas. A graça nos torna livres, libertos. Infelizmente tem um grupo dos legalistas e tem um grupo dos libertinos. Mas a igreja, ela foi chamada para ser liberta, livre, é o ponto de equilíbrio. E essa liberdade está em Cristo, que vem trazer um reino de justiça, de equidade, um reino de paz, o grande Messias. Um dos nomes de Cristo no Antigo Testamento é Senhor, justiça nossa. Justiça nossa porque nós não temos a nossa própria justiça. Só falando de Israel, quando Deus vai falar e dar o diagnóstico acerca das obras de Israel, os irmãos conhecem esse texto? Deus, irmão, não mede palavras para humilhar Israel. Veja lá Isaías capítulo 64, que enquanto você lê o texto, Deus fala com você e trata com o seu interior. Israel achava que era alguma coisa, e lá em Isaías 64, verso 6, o Senhor diz: mas todos nós somos como o imundo, usando o profeta Isaías, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Trapo de imundícia, ou pano de sujidade, para os irmãos saberem aqui no original, eram os panos menstruais. Veja como Deus fala algo chocante, dizendo para Israel: as vossas melhores obras para mim não são nada. Mas na graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, Deus tem uma veste para colocar em nós. Porque nós estamos nus muitas vezes como a igreja de Laodiceia, despida das vestes de salvação, despida das vestes de justiça. E Deus sabe que nenhum estilista terreno, nenhum alfaiate terreno consegue providenciar vestes espirituais para nos achegarmos diante dele. É por isso que, de maneira profética também, Isaías vai profetizar. Volte aí ao capítulo 61 e o versículo de número 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. E Deus, que não economiza na graça e na misericórdia, ainda por cima me cobriu com um manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias.
Então Deus não só nos deu essas vestes novas de salvação, vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro e alvejadas pela água da palavra de Efésios 5, como também coloca em cima de nós um manto de justiça. Então, quando Deus olha do céu para a terra, Ele já vê o manto da justiça de Cristo nos cobrindo. Louvado seja Deus. Então, toda sentença é anulada. Por isso que Cristo tem o sangue precioso que é derramado na tampa do propiciatório. Isso é tremendo, não é? Porque na tampa do propiciatório o sumo sacerdote aspergia com o dedo o sangue de um animal inocente, para que a ira de Deus fosse abrandada, e quando Deus olhasse para a terra, não visse o pecado, mas visse aquela cobertura de sangue, porque o sangue de Cristo não é um tapete, onde se coloca, onde se esconde a sujeira. O sangue de Cristo é esta cobertura, que não cobre escondendo, cobre limpando, é coisa tremenda, cobre anulando, cobre destruindo, extirpando. Então, se o diabo, se é que ele tem dedo, fosse lá levantar esse manto e dizer: cadê o pecado? Jesus dizer: você chegou de novo atrasado, porque aonde o meu sangue bate limpa, aonde o meu sangue chega liberta. Louvado seja o Pai que derramou este sangue precioso. Tem sangue no umbral da tua casa, é por isso que a morte não te traga, é por isso que o feitiço não pega em tu. Não é cerca elétrica não, irmão, não é pitbull nem rottweiler, não é guarda-costa não, porque a seta do diabo não respeita a cerca elétrica, nem ronda motorizada. Agora, quando ele chega na casa e vê a marca do sangue do Cordeiro, tem tanto crente bobo pensando que é alguma coisa, que tem alguma coisa, e é um desprotegido, uma desprotegida, perdeu a blindagem espiritual por causa da religiosidade. Mas quando nós estamos envolvidos na graça, quando estamos movidos na graça, Ele coloca este sangue e blinda a nossa vida contra o inferno, contra as potestades, porque a sua graça também tem proteção espiritual. No sangue de Cristo tem perdão, e no sangue de Cristo tem proteção contra todo mal. A tua casa está escondida neste sangue precioso. Aleluia, glória. É essa veste de salvação que o Senhor tem nos vestido. Glória a Deus. E com essas vestes de salvação e com estes adornos espirituais, nós agora podemos chegar, sentar na sala do banquete. Aleluia. Porque Cantares diz: levou-me para a sala do banquete. O noivo trazia a noiva para a sala do banquete, prepara a mesa e diz às suas ovelhas: vai comendo o meu pasto verde, vai bebendo as minhas águas tranquilas, mas tem um lobo rosnando lá fora, se preocupe não, o aprisco está murado com muralha de fogo. Glória. Alabara, sobrinara, xeremecante, alforga. Mas tem uma seta apontada, pai, se preocupe não, eu sou muro de fogo ao teu redor. É a seta vindo e sarimicando a súbria e chamuscando no fogo do meu juízo, porque eu vou desfazendo todo mal. Mal invisível e visível o Senhor está desfazendo aqui esta noite. Tem crente sendo atormentado por ameaças espirituais, mas olha somente para o noivo dentro da sala do banquete, porque as guerras externas Ele está neutralizando por amor da tua alma. Glória a Deus. O Senhor cuida. Há um cuidado de Deus para nós, mas não porque merecemos, tão somente porque Ele agradou-se de nós. Qual foi o requisito? Qual foi o critério? O que é que tínhamos para apresentar? Ah, meu pai era crente, minha mãe era crente, eu sou filho do vizinho, do conhecido do pastor. Nada demais, com todo respeito. O serve. Ninguém satisfez a elevada justiça de Deus. Ninguém satisfez as demandas altíssimas da santidade de Deus. Só o Filho, porque o Filho em tudo foi tentado, em tudo foi provado, mas nele não se achou
pecado. Davi cantando disse: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Cristo não pecou, e a morte ficou rondando o corpo 3 dias para tentar tragar com um aguilhão. Só que a autorização para a morte tragar um corpo, ela entra pela brecha do pecado, não é isso? Paulo ensina também a carta aos Romanos, que é o pecado que permite que a morte consuma um corpo, como punição da lei. Só que ela pegou em bomba, porque ela ficou rodando o corpo de Cristo, mãos limpas, pés limpos, lábios puros, glória, coração puro, consciência pura, glória. Ele não tinha pecado, do dedo mindinho ao cabelo da cabeça, a morte pegou a bagagem e foi embora, e o Pai removeu a pedra, e disse ao Cordeiro: ressuscita como leão vitorioso, aleluia, vai pegar a herança da salvação. Só numa visita que Jesus fez no inferno, para pegar a chave da morte e do inferno, uma multidão já foi ressuscitada. Porque Jesus, irmãos, por vezes não precisa nem falar, só em chegar já opera. Glória! Em Gadara foi assim. Ele foi dirigir um culto de libertação. E culto de libertação de Jesus não é com sal grosso, com sabonete de descarrego, com feijão do milagre, nem com galho de arruda. Culto de libertação de Jesus é com pregação da palavra. Essa noite é um culto de libertação. A palavra está sendo pregada, tem crente sendo liberto. Só que Jesus nem começou o culto, só foi chegando, nem fez oração inicial, nem cantou o hino congregacional. Tem culto que a gente faz oração, canta o hino congregacional, canta a banda, faz jogral, dramatização, xinga o povo para dar glória e não acontece nada. Mas quando Jesus está, só está chegando, o inferno já está tremendo. Só em chegar em Gadara, os demônios já foram perguntando: o que é que nós temos contigo, ó Cristo, Filho do Altíssimo? Porque até demônio adora. Até demônio sem querer adora, chamando Jesus de grande, glória. Aí Jesus disse: calma, eu nem comecei o culto não. A gente sabe que o Senhor veio para resolver, e já que o Senhor vai fazer o que a gente está esperando, mande a gente para os porcos. Eu creio que Jesus fez o que os demônios pediram, só para mostrar que realmente quem manda, e quem coordena, e quem comanda é Ele. Toda autoridade foi dada a Ele no céu, na terra e embaixo da terra. Só na visita que Ele fez no inferno, Ele trouxe consigo muitos cativos. O despojo da guerra, né? O salmista diz, Paulo também aos Efésios, diz que foi o despojo da guerra. Cristo ressuscita vitorioso e volta para o Pai com o despojo da guerra. Quero o que? Vidas. Cristo vai mudar até a localização geográfica do estado intermediário dos santos aguardando a ressurreição. Jesus é Jesus, irmão. Ele muda até a geografia das coisas. Glória a Deus. Se você puder pagar um plano funerário, um caixão com ar-condicionado, um túmulo com porcelanato, o dinheiro é seu. Mas Jesus já providenciou o paraíso da glória, o ambiente da presença do Pai, para o justo ficar aguardando o dia da ressurreição final. Glória a Deus. Tremendo. E esse padrão de justiça foi satisfeito em Cristo, justamente porque Cristo não tinha pecado. Porque todos nós temos um defeito, temos uma coisinha, temos uma rachadura no vaso, é? A irmã fulana, quando ela olha para você, é um raio-x de Deus. Mas quando ela passa no raio-x de Jeová, Jeová vê umas coisinhas lá também. Ah, fulano, irmão, quando ora acontece. Não divinize ninguém. Pode ser homem de Deus, mas é homem. Pode ser mulher de Deus, mas não é Deus, é mulher de Deus no máximo. Tem que ter cuidado. Deus não se apavora com a santidade, nem com o pecado de ninguém. Ainda que fica, fulano, que foi uma bomba, um escândalo. Ai meu Deus, não tenho força para caminhar mais. Deus não recebe recado de anjo, e foi, ai agora não.
Ele não se apavora com o pecado, nem com a santidade de ninguém. Ele não se apavora com o pecado de ninguém, porque ele tem a solução para todo pecado. E não se apavora com a santidade de ninguém, porque ninguém é mais santo do que ele. Não é isso? Ele é tão santo que o hebraico não tem superlativo absoluto, e é por isso que os serafins cantavam que ele 3 vezes era santo. Era uma maneira de dizer que ele não só é santo, ele é santo, santo, santo. Aleluia. E quando nós vamos dar um passeio na Bíblia e ver os homens de Deus e as mulheres de Deus, não vamos ver nenhum deles inflando o peito, mostrando um padrão de justiça elevadíssimo. O próprio Paulo, grande pregador, maior missionário que já houve na terra, maior implantador de igreja que já houve na terra, homem que foi no 3º céu, viu coisas inefáveis, homem que parou o império, homem que abriu congregação dentro da casa de César. O imperador mandou prender, prenda para ele parar de pregar, pegou em bomba, porque Paulo virou um implantador de igreja dentro do próprio império. Mas nas suas orações disse: quem me livrará deste pecado maldito que quer me apodrecer? Miserável homem que sou. Elias, profeta da porção, que deu uma porção dobrada a Eliseu, homem que teve uma passagem da terra para o céu de uma maneira icônica, referencial, exclusiva. Mas para ninguém divinizar Elias, Tiago disse: ele é homem sujeito às mesmas paixões. E paixões no grego ali é as mesmas doenças, os mesmos problemas, mesma mazelinha. Então, queridos irmãos, vamos olhar como padrão de justiça aquele que foi chamado de justiça nossa. Não vamos botar a nossa fé, a nossa espiritualidade, não vamos botar a nossa santidade embasada em alguém, porque todos são falhos. Estamos lutando para escapar. Mas aquele que fita os olhos do autor e consumador da fé, não tropeça, não se embaraça, nele não há escândalo, nele não há decepção. Sabe por que tem muito crente enfraquecendo na fé? Porque colocou a sua esperança em um pedaço de carne. Ah, fulano é crente, e quando decapou, eu não consigo mais. Mas quem olha para o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, ela nunca é eclipsada, aleluia, vai vencendo de graça em graça, vai crescendo de glória em glória, até chegar na vida eternal. É por isso que o apóstolo Paulo escreve tudo isso, mostrando que na verdade o desejo de Deus é que nós atinjamos esse padrão de justiça, mas não baseado em ninguém, baseado tão somente em Cristo, porque o único que pode nos justificar é Deus. E a justificação, já chegando na conclusão desta breve reflexão, é diferente da santificação. A santificação, Deus opera em nós, a justificação é fora de nós. A justificação é no tribunal de Deus, é um ato forense, no fórum divino. A justificação vem primeiro, a santificação vem depois. Nós não somos santos para se tornar justo. Nós somos justos para nos tornar santos. A santidade é filha da justificação. A primeira etapa da salvação, após a regeneração, é a justificação. E o que é a justificação, trocando em miúdos? É todos nós, no tribunal de acusação, com a sentença da morte pronta, mas Cristo se levantando e dizendo ao Pai: eu estou disposto a trocar de lugar. Com quem? Com este mais miserável pecador. Sou sem pecado, vou ficar na posição dele de pecador. Ele, ela, este é o mais miserável pecador. Coloca na minha posição de inocente. E o Pai nos dá a sentença agora nova: te declaro justo. Aí esse justo não fica de peito inchado quando se encontra com outro justo. Eita, varão, justificado agora, né? Rapaz, fala baixo, não era nem para eu estar aqui. Se tu soubesse o meu caminho, se tu soubesse o que eu falava, o que eu via, com quem eu andava, o que eu fazia, eu não sei o que ele viu em mim, em você nada. Ele viu o manto da justiça do Filho, glória a Deus.
Deus está anulando todo espírito de condenação na tua mente. O diabo está querendo cirandar na tua mente, colocando novamente esse sentimento de culpa. Mas o Senhor está te blindando esta noite com o manto da justiça e dizendo: sou eu quem justifico, sou eu que anulo a condenação. Ei, irmão, Deus não tem cofre nem carro forte para guardar dossiê de passado de crente. E quando um crente gosta de rememorar o passado do outro, se torna estagiário do inferno, viu? Se você vê um crente querendo relembrar com os seus dossiês o que alguém fazia de errado no passado, está se candidatando para trabalhar no andar de baixo, porque a função acusatória é do adversário da igreja. Cuidado para não ser aprendiz dele. Porque pecado de crente que é confessado e perdoado, pecado que é deixado aos pés da cruz, os textos bíblicos dizem que Deus se esquece. Deus joga para as costas, Deus pisa, Deus lança no mar do esquecimento. E tem crente querendo pegar submarino, ir lá no mar do esquecimento, trazer o pacote do pecado para apresentar a Deus. Olha que perigo. Vou citar um exemplo. Ananias, em Atos 9. O Senhor se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, justificou, não merecia, mas justificou e disse: agora tu vai ser crente. Primeiro culto que tu vai, culto de oração. Porque tem crente que diz que é crente, mas tem pavor de orar. Paulo já conheceu logo o caminho da oração. Tu vai ficar cego na prova, eu vou usar um profeta para te fazer uma visita. Tu vai começar a viver na minha dependência, né? Tu gostava de dar ordem, agora tu vai receber as minhas ordens. Vai para lá, eu vou dar a rota. Fica lá orando. O Deus que falou aqui, falou no outro lado com Ananias. Ananias, meu filho, vai fazer uma visita ali. Estou mandando a localização, rua direita. E o nome do vaso é Saulo. Aí Ananias deu uma rei. Disse: não. O senhor sabe quem é esse homem? Olha o crente querendo ir no submarino, lá no fundo do mar, para pegar o pecado de alguém. Isso é matador de crente, Deus. Isso é emboscada, isso é cilada. Não me jogue nessa. Mas Deus, irmão, não fala do passado. Deus sempre fala do futuro, né? Deus podia fazer uma retrospectiva e dizer: não, é que eu me encontrei com ele no caminho de Damasco, apareci num flash de glória, tive a conversa com ele. Mas Deus, quando vai falar de mim e de ti agora, Ele só vai falar do futuro. Aí disse: vai, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Vai pregar. Eu não quero saber o que ele fez, eu quero saber o que ele vai fazer. Ele vai pregar para os judeus, vai pregar para os gentios, vai pregar para as nações. Abre a tua mão e recebe aí futuro de Deus para a tua vida, novidade de Deus para a tua vida. Ele está abrindo uma porta larga, dizendo a você: entre, porque eu tenho coisas novas te justifiquei, rasguei toda a condenação, cancelei toda a sentença, desfiz a punição e te faço desfrutar da minha glória, te faço desfrutar da minha presença. Entra no Santo dos Santos, deixa as bagagens do pecado para trás e olha para frente. Deixa as coisas que para trás ficam e corra para o prêmio da soberana vocação. Glória a Deus. E quando você receber uma catucada aqui nas costas, saiba que é o diabo, porque Deus, ele não toca nas costas de ninguém. Deus está com a mão estendida na frente, sempre dizendo: vem comigo, não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te pego pela mão direita. O inimigo está aqui, ó, querendo que você olhe para trás, mas o Pai está com a mão redentora e potente, te guiando e te conduzindo na estrada da vida. Que Deus abençoe a igreja. Saia daqui esta noite com a cabeça erguida. Glória. Quando o diabo vir lançar sentença, diga a ele: olhe para a cruz. Olhe para mim, mas não, olhe para a cruz. E encerro aqui. Todos nós tínhamos a comanda de Deus. Quando a gente vai no self-service, tudo que a gente consome vai sendo anotado, a gente paga para apresentá-la no fim. Mas há um procedimento mais tradicional, onde geralmente no balcão tem um espeto. Sim ou não? Todo mundo já viu isso. E quando se paga, aquela comanda é espetada naquele espeto. Porque se alguém de repente não viu você pagando a conta, disse: ei, pagou não? O balconista vai dizer: não pagou, está aqui espetado. Deus usa essa figura de linguagem com Paulo para explicar a nossa justificação. Ele pegou a comanda,
A promissória, que tinha os meus e os teus débitos, eram muitos. Tinha muitos riscos, tinha muitos itens. Aleluia. Aí, primeira coisa que ele fez, riscou logo com sangue. Glória. Glória a Deus. Ele deu logo uma riscada, fez logo um X e disse: aqui está tudo resolvido. E para o diabo não vir cavar os dossiês, espetou, não foi no espeto do balcão. Paulo disse que ele espetou na cruz de Cristo. Glória. Então quando o diabo vier te acusar, aponta o teu dedo para a cruz e diz: está lá, olha, a minha condenação foi espetada em Cristo. Eu sou livre. Que Deus abençoe a igreja.